A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se e muito feliz de estar compartilhando a verdade do Evangelho com todos vocês. Eu quero agradecer àqueles que têm visto os vídeos com paciência, que têm anotado todos os textos e que têm orado e pedido para o Espírito Santo todo o discernimento para entender claramente aquilo que eu estou passando a vocês através daquilo que Deus realmente nos permite conhecer, que é o Evangelho de Jesus Cristo, uma verdade clara, né? Jesus que dissipa toda a treva e tira de nós a venda, o véu do rosto, para que possamos ver verdadeiramente aquilo que é verdadeiro. Amém? E hoje eu quero trazer um tema meio complicado, né? Mas antes eu quero pedir para você que já é inscrito no canal, compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que você acredita que precisam ver e ouvir. E se você que está vendo pela primeira vez tiver o desejo no coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Fique à vontade. Se não quiser, amém, não tem problema. Como eu digo, eu não tenho o desejo de ser um youtuber ou um influencer, o nome que seja dado. Eu quero ser apenas alguém que leve uma verdade tão simples e clara do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Para desmistificar e tirar todas as mentiras do ar, né? Sei que é difícil, porque hoje vivemos num mundo onde tudo tem um motivo financeiro, um motivo que não é justificável, enfim, tantas coisas são feitas hoje nesses templos e ministérios que eu digo assim que são seitas, porque começam a dedicar-se a homens e a dinheiro e tudo mais, e menos o amor de Jesus Cristo pelas vidas, verdadeiro, sem pedir nada em troca, sem ficar manipulando as pessoas para ter benefício próprio. E justamente hoje eu vou trazer algo muito simples, um texto muito simples, mas antes eu quero explicar o porquê que eu quero trazer esse texto. O texto todo mundo conhece, e eu quero que você já anote aí, João 3, eu vou ler dos versículos 16 até o 21. Então marca aí, João 3, do 16 ao 21. Mas o porquê? Porque escutando um programa de rádio de um determinado ministério, e aí começa a se colocar aqueles testemunhos de cura, libertação, que desculpe a palavra, mas é tudo arrumado. Tudo arrumado. E eu digo isso com autoridade do que eu estou dizendo, porque eu já disse isso em vários vídeos. Esses pastores de hoje, que dizem estar expulsando demônios dentro da igreja, eles não imaginam o quão grave seria se um Exu, uma pombagira, um espírito maligno realmente tomasse posse de alguém dentro de suas igrejas e o que seria feito lá dentro. Porque a gente escuta tanta baboseira para enganar, e eu sei que aquela venda que tampa os olhos das pessoas, ou véu, ou o que quer que seja, a treva que esteja ainda cegando as pessoas, ela realmente não permite que essas pessoas vejam que não é nada disso. E como que eu posso dizer isso? Eu fico muito cauteloso em falar para não cair naquela assim, o pastor está julgando. O Emerson está julgando. Mas o que acontece? Não é julgamento, gente. É a verdade nítida daquilo que se vê e que se ouve hoje em dia. O exemplo que eu vou dar é assim. Aí na rádio começa o pastor lá. Dizer, queima ele, Jesus, queima ele. E aí começa a falar com o tal do trem ruim que está incorporado numa pessoa, numa mulher, creio eu pela voz, e pergunta para a pessoa assim, como se fosse o Exu, ou a pombagira, não sei. Então quer dizer que você não consegue tocar em quem traz o dízimo para a casa do Senhor? E a criatura lá, o ser, fala assim, não consigo tocar naquele que dizima. E aí o pastor pergunta assim, e naquele que não dizima? É você que faz ele não dizimar? Sim, sou eu que não faço dizimar. Gente,
me perdoe, mas quem acredita nesse tipo de coisa não conhece Jesus Cristo. Primeiro por questão de queima Jesus, né? Isso não existe. Jesus ele não precisa queimar ninguém, muito menos queimar diabo. Porque como a gente viu em textos lá em Mateus, por exemplo, né, sobre a expulsar os demônios lá dos endemoniados, lá dos porcos e que se lançaram ao mar, Jesus não precisou queimar ninguém. A própria presença de Jesus ali, os demônios já falaram, lança nos porcos lá que a gente vai se jogar no mar e acabou. E os dois foram libertos. Então, tipo assim, esse negócio de queima Jesus, né? Queima ele. Isso aí não faz parte do vínculo de Jesus com o nosso viver. Não existe isso. Não existe isso. E também falar que o diabo toca naqueles que não dizimam e nos que dizimam não consegue tocar porque dizimam. Gente, primeiro que o dízimo, desculpa, eu vou tocar nesse assunto de novo. O dízimo é uma coisa assim que está fora da realidade, sabe? Porque a gente tem que ter entendimento de que o dízimo não existe. Eu sei que você que está aí, que acredita em dízimo, você vai falar, pô, pastor, tá falando um monte de asneira, tá na heresia. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente o que está sendo dito, sem a lupa da teologia, sem a lupa dos pastores que por interesse vão bater o pé e vão achar a palavra na Bíblia inteira para justificar o dízimo e oferta e o que quer que seja, fica uma coisa, sabe, ruim para mim, mas eu não me importo. Eu não me importo. Porque a minha função nessa terra é falar a verdade. E justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque assim, o demônio, os espíritos malignos tocar em alguém que dizima ou não dizima, essas coisas, a cobrança de que a fidelidade para com Deus tem que ser material e financeira, tudo cai por terra quando nós lemos claramente a verdade do Evangelho. Tudo cai por terra. Mas o que eu quero trazer hoje para quebrar isso definitivamente é o texto que está em João 3,16 até o 21. Por quê? Porque para um bom entendedor, aquilo que está sendo dito aqui já basta. E eu preguei agora nesses dias aí, segundo aos Coríntios 3, capítulo 3 inteiro, que cai por terra já tudo aquilo que fala sobre antiga aliança e lei. E eu quero hoje, com esses textos, deixar bem claro que cai por terra essa cobrança que dizem que Deus há de cobrar aqueles que não dizimam e que não ofertam. Porque se a gente for ver, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho de graça. Primeiro, para nos salvar. Olha só o que diz o texto. Vamos lá, eu sei que você já conhece, mas eu vou ler. Então vamos lá, João 3, anota aí, não precisa nem pedir para anotar, do 3, do 16 ao 21, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Parando aqui. Olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu seu Filho unigênito. Então, olha só. Ele deu. E não diz assim, ó, ele deu e há de te cobrar por isso. Não. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, além de ele dar o Filho, ele nos dá a vida eterna. Uma esperança, né, que diz assim, que para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele está dizendo assim, que tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele já ganhou a vida eterna. Então, tipo, Deus deu o seu único filho, não nos cobrou nada. E ainda, após dar o filho, também, através do filho, nos deu a vida eterna. Sem nos cobrar nada. E olha só, seguindo, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, né? Se Deus enviou o seu Filho ao mundo, né, não para que o condenasse, então fica a pergunta: por que quando chegamos nessas igrejas, muitas vezes nós ouvimos pastores ou líderes ou pessoas responsáveis por falar de dízimo e oferta condenar e cobrar dízimo? Cobrar uma fidelidade a Deus que não é para Deus, é para ele próprio, é para o ministério, é para o pastor presidente, que beneficia apenas eles, porque tira-se do povo que é tomado por aquilo e acaba ficando com medo de que isso impeça de ele se achegar a Jesus. Então quem condena o mundo é o próprio ser humano, cobrando aquilo que Deus não cobra. E quando se lê muitas vezes, porque temos que ser fiéis para com Deus, toma-se posse dessa palavra para falar justamente de bens financeiros e materiais. Não existe isso, gente. Primeiro, vou deixar bem claro mais uma vez, olha só. Se Deus, soberano, no seu trono de glória, no céu, quisesse nos cobrar algo, ele mandava um anjo à porta de cada um de nós para bater na porta e falar assim: hoje é o dia do seu pagamento, então é o dia do dízimo. Ou então ele criaria um departamento de telemarketing para um determinado departamento de cobrança. Alô, gostaria de falar com o Emerson Watanabe? É que eu estou falando do céu aqui, Deus mandou eu te cobrar o dízimo que está atrasado. Simples assim, pode estar parecendo irônico, mas é para ser irônico, porque quando rebatemos os líderes e pastores hoje sobre a questão do dízimo, são irônicos para conosco, dizendo que são sábios na palavra, que são mestres e doutores da palavra, e que o dízimo é algo, sim, que existe. E aqui nós vemos até aqui que Deus, inclusive, mandou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo por ele, sem também não nos cobrar nada. Olha, gente, para salvar vocês, eu estou mandando meu filho, e isso vai ter um preço. Não. Porque o preço foi pago por Jesus Cristo em morte de cruz. Em sofrimento, até chegar à morte de cruz. E vamos em diante. Quem nele crê não é condenado. Olha só, quem nele crê não é condenado. Eu também não preciso falar mais nada. Se você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, se você crê no sacrifício que Jesus Cristo fez, obedecendo ao Pai, se entregando em morte de cruz para nos salvar, se você crê nele, você não é condenado. Então por que você há de ser condenado por não entregar os tais 10% que não existem? Por que você seria condenado por não dizimar? Por que você seria condenado ou deixar de ser salvo, sendo que ele veio não para condenar o mundo, mas que fosse salvo por ele? Já somos salvos. E também não somos condenados. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do gênero do Filho de Deus. Você está condenado a partir do momento que você leva a finco, a ferro e fogo, aquilo que o seu pastor, o seu líder fala, e quando você acaba se tornando alguém que só vê o homem e fala assim: não, porque o pastor está certo, você está errado. Você está falando que não tem que dar dízimo, tem que dar dízimo sim. Então aí você já está tomando posse da palavra que o homem te ofereceu, daquilo que o homem te disse que é verdade. E aqui está dizendo bem claro assim que, porque não, aquele que não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, ele sim é condenado. Você está confiante naquilo que o homem diz? Então você não está crendo no Filho.
não está crendo em Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, a luz veio ao mundo. Quem que era a luz? Jesus Cristo, luz que dissipa toda a treva. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens, vamos voltar ao tempo de Jesus Cristo. Os homens não creram totalmente que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Principalmente os judeus. Os poucos judeus que creram e abandonaram a lei, abandonaram os mandamentos, abandonaram aquela pataquada toda e foram seguir Jesus Cristo. Então esses foram para a luz. Enquanto os judeus perseguiram os apóstolos para que não pregassem o evangelho, e até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Então esses ainda continuam nas trevas, com o rosto encoberto pelo véu que Moisés usava e se prolongou para os dias de hoje e ainda será prolongado. E as suas obras eram más e são más até hoje, por quê? A partir do momento que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos começam a pregar o evangelho. O evangelho, com o passar do tempo, foi sendo distorcido pelo ser humano. Porque quando nós lemos a Antiga Aliança ela não é para nós. A Antiga Aliança não é para nós, para aqueles que vieram após a mensagem da cruz. O Antigo Testamento praticamente é todo ele para o judeu. Porque quando nós olhamos para os tempos atuais, é após morte e ressurreição. Está consumado. Jesus, ele obedeceu a lei até sua morte e ressurreição. E isso eu falei no último vídeo. E os homens fizeram com que as suas obras más continuassem. Por quê? Começaram a entender que havia retorno material e financeiro no que diz respeito a Deus, a Jesus Cristo. E começaram a criar o quê? Doutrinas. E por isso que desde aquela época em que era pregado o evangelho, foi dito bem claramente assim para que não se acreditasse em doutrinas humanas. E até hoje igrejas têm doutrinas humanas. Usos e costumes. Como se Deus fosse um Deus, em cada ministério fosse um Deus. E Deus é um só. E cria-se coisas absurdas usando o nome de Jesus Cristo. Coisas absurdas criadas em nome de Jesus Cristo. Essa é a realidade. 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E justamente esses homens, maioria dos pastores e líderes, pregam o dízimo, sim, e não querem que o povo veja a luz. Porque existe algo muito importante que eu quero dizer para você. Eu sempre falo nos vídeos o quê? Gente, anota todos os textos que eu estou falando, ora e pede para o Espírito Santo que te dê discernimento, que você possa entender que aquilo que eu estou falando é verdade. Porque eu não estou falando do meu contexto, eu não estou falando da minha sabedoria humana, pelo contrário. Eu faço como Paulo, eu me esvazio de mim mesmo para poder falar do quê? Do amor de Deus, da sabedoria de Deus, de Jesus Cristo. Tudo que eu transmito está aqui, eu leio, explico. Explico de uma forma simples. E quando nós vemos falar aqui que pratica o mal, aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, é o que nós vemos hoje.
Você vai nas seitas, nos ministérios, já entra cercado por doutrinas, já entra cercado por olhares estranhos, já começa a ouvir cobranças e cobranças. E eu não vejo verdadeiramente nenhum ministério se doar para o próximo. Eu vejo pequenas atitudes para justificar aquilo que é mentira. Para que aquelas atitudes boas tenham retorno. Gente, é duro para mim estar falando isso, mas é verdade. Seguindo, por que suas obras, para que suas obras não sejam reprovadas? Porque se todos nós conseguíssemos ter a visão da graça e conseguíssemos deixar com Jesus, essa luz de Jesus dissipasse a treva e nós pudéssemos olhar para frente e ver a verdade, todas as obras de todos esses homens seriam reprovadas. Todas elas seriam reprovadas. Todas as ministrações, todas as palavras seriam reprovadas. Todas as atitudes que vemos hoje seriam reprovadas. Agora, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora eu vou te falar a verdade. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Mas infelizmente, quando nós queremos praticar a verdade, somos chamados de demônios, de endemoniados, de que estamos na heresia, de que estamos mentindo e que só eles são os donos da razão. Para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. E quando nós fazemos em Deus e por Jesus Cristo, somos perseguidos. E a própria palavra fala. Passaremos por aflições, tribulações e seremos perseguidos. Gente, quando você começa a viver verdadeiramente para Jesus Cristo, é terrível, mas é bom. Vou explicar por quê. Por que é terrível? Porque o diabo senta o pau na gente todo dia. Todo dia tem alguma coisa para complicar a nossa vida. Todo dia, gente. Isso é testemunho próprio meu e da minha esposa. Todo dia tem uma pitada de algo que o demônio, que o diabo quer fazer contra nós. Mas aí, por que é bom? Porque depois, no final do dia, a gente vê o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nos livrando, nos trazendo as nossas necessidades, cobrindo a nossa vida de graça, de amor e misericórdia. Quando as nossas obras são manifestas e são feitas em Deus, o que acontece? Tira-se a nossa credibilidade. Exatamente como aconteceu com Jesus. Que os sacerdotes judeus o questionavam. Como você se diz filho de Deus? Só que quando eles começaram a perceber que Jesus estava vivendo uma verdade e que isso poderia complicá-los como líderes religiosos, eles armaram um plano junto com o diabo para poder crucificar Jesus, mas um plano que já era esperado por Deus o Pai, porque Deus sabia que isso ia acontecer. Deus tinha o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque era necessário Jesus vir como homem, viver o seu ministério e morrer. Então nós vivemos o que Jesus viveu, perseguição, o que os apóstolos viveram. E os que vivem a verdade vivem. Difícil, mas bom. E eu quero deixar claro aqui para você que se você ler atentamente só estes versículos desse texto que eu trouxe, já é uma ponta para você falar para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, continua me ensinando aquilo que Jesus começou a ensinar. E você vai ver a luz refletir e você vai entender que é verdade. Porque o que é mais trágico em tudo isso é que o diabo está dentro do coração e da mente do ser humano de tal forma que faz com que as pessoas preguem o evangelho do benefício próprio, do contra o irmão que não faz nada por ele,
do que dizime e oferta é bom e o que não pode dizimar é mal. E vou mais longe. O meu irmão tem um cunhado, que eu não vou citar nomes, que vai numa igreja onde o pastor e os líderes colocam o nome da pessoa que não dizimou num quadro de mensagem lá na frente da igreja para que todos saibam, olha, o irmão fulano não está dizimando. Aí eu pergunto, desde quando Jesus ou Deus o Pai iria expor o seu nome para que você ficasse totalmente constrangido por alguma coisa? Nunca. Quem quer expor as pessoas à sua imagem é o diabo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é assim, olha, só existe uma luz que pode iluminar a sua vida e tirar você da treva e da mentira, que é Jesus Cristo. E que é este evangelho maravilhoso, que pode estar distorcido em várias versões, pode estar distorcido na boca, na palavra de homens, mas que não está distorcido no seu conteúdo, não está. Aqui está a verdade. E quando eu rebato a teologia, gente, é porque a teologia é um curso criado por homens. Para se dizer mais sábio, mais inteligente e melhor do que você. Para explicar um Deus que não é o Deus Pai de Jesus Cristo da verdade. Enfim. Então, gente, a luz ilumine você. Você viva feliz com Jesus Cristo, da maneira que for, de uma vida simples e pronto. Acabou. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco. Espero que você consiga captar a palavra verdadeiramente e entender e seguir em frente de outra forma. Generosidade. Porque também diz o texto assim, lá, quando eles usam, aquele que pouco semeia, pouco colherá. E aí usam isso para dizer também, irmão, se você não dizimar, você vai colher pouco lá na frente. O texto depois, embaixo, diz assim, ó, mas dê de acordo com aquilo que o seu coração acha justo. Não faça nada por obrigação. Porque Deus se agrada de quem dá com o quê? Com amor, generosidade. Então não é 10%, é generosidade. Leia a palavra. Leia a palavra sem o entendimento desses que estão pregando na sua frente. Leia a palavra e peça para o Espírito Santo discernimento. Que aí você vai ver o que eu estou dizendo é verdade. Porque eu não tenho por que mentir. Eu não tenho por que lutar contra os que estão aí pregando esse monte de mentira. A minha função é apenas dizer aquilo que é verdade. E eu espero que você possa captar essa verdade e viver em paz. Amém? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. Veja se você tem alguém que precisa ouvir e ver este vídeo. Compartilha, tá? E é só isso que eu peço, porque a mensagem da cruz é verdadeiramente inspiração para viver. Tá bom? Então, próximo vídeo no sábado. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de noite dessa quinta-feira. Agradeço muito a todos vocês. Deus abençoe. Valeu.